Boa noite, pessoal. Então, sextou. Os guerreiros e as guerreiras que, né, se presenteiam com mais um encontro desse curso, mesmo na sexta-feira à noite. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa 16ª aula do curso IES, Yoga, Educação e Espiritualidade, hoje com a temática de meditação. Então, agradecendo e também intencionando que todos possam ter um bom encontro, de bons ensinamentos. Recados são os mesmos, manter o microfone fechado e perguntas a gente se organiza para perguntar no final da aula. Uma boa aula a todos e a todas. Passo a palavra para o professor Marcelo. Boa tarde, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso YES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Primeiramente, agradecendo aos mestres, em especial aos mestres do Yoga Integral, Shri Aurobindo e a mãe, ao mestre Ramesh, que, desenvolveu esse curso, pela confiança, pela generosidade e por facilitar de forma tão clara, tão verdadeira e simples ao mesmo tempo, né? Porque os conteúdos são profundos, mas ele tem a mestria de colocar de forma simples, quer dizer, simples não é superficial, né? É simples para que todo mundo possa compreender, né? Assimilar e usar na vida, que é o objetivo, né? Não é, a gente não está se reunindo para virar eruditos de uma matéria, senão para viver com mais harmonia, né? Viver com mais alegria, com mais felicidade, com menos estresse, com mais equilíbrio e cura na vida e talvez ser uma influência positiva para os outros. Então, agradecemos muito, mestre Ramesh, por confiar na gente em dar esse curso, que deve ser talvez o primeiro que é dado por outra pessoa que não é ele e que não é em inglês. Então, valorizamos muito a oportunidade, agradecemos bom, estamos muito felizes de compartilhar com vocês. Agradecer o pessoal da escola, Nada Brahman, Raquel, Luciana, agradecer Prema, da Coessencial, e Lucas, no apoio também no Brasil, junto com Prema, na comunicação e no design. Bom, e agradecendo a todos vocês também pela presença, respeito, interesse, participação em tudo que a gente já falou. Hoje o tema da aula é meditação. Tema muito interessante, né? Muito interessante e bastante amplo. Mas, primeiramente, queria dar falar duas ou três coisas. Primeiramente, que sempre que puder, lembrando, né, que sempre que puder, tente colocar o vídeo, né, porque é difícil, né, ficar 1 hora e meia falando só para quadrinhos pretos com nomes ou até às vezes sem nome, né, nome do celular. Aparece Samsung, iPhone, isso, aquilo, não sabe. Nossa, não sei quem está do outro lado, né? É difícil, vocês sabem, é difícil. A gente entende, né, que talvez, né, a gente está em casa, está fazendo coisas, é difícil, né? Às vezes, alguns horários, mas sempre que puder. Ninguém vai ficar aqui olhando o cabelo de ninguém, o rosto de ninguém. Mais uma conexão de contato, de interação, certo? Então, sempre que for possível, a gente valoriza muito e faz ajuda, né, a aula. Segundo é que, como vocês podem ver, o Lucas falou, a gente já vai
Aula número 16 de teoria, né? E tem mais umas 5, 6 hoje, né? Com o Prema de prática. A gente já fez 24 aulas. Bom, com essa vão ser 24 aulas. São muitas aulas, né? E todas são profundas. Tem muita informação, né? Muita informação. Então, mas a ideia, que queria lembrar disso, a ideia do curso não é que a gente fique estressado com como eu vou lembrar de toda essa informação, como que... quem quiser, eu vejo alguns escrevendo alguma coisa, né, para lembrar depois. É, é muito bom, mas a ideia não é encher a cabeça de informação, né? Não é essa a ideia, senão tentar juntos refletir, né, sobre alguns temas, ver se realmente podemos nos nutrir de alguma forma, mas nada que é falado aqui vai ser uma revelação transcendental, né? Tudo já é bem conhecido. O mais importante é o que a gente possa compreender, não tanta informação. Então, isso eu queria aclarar também. E bom, vamos para o tema de hoje. Primeiramente, vamos colocar a música, né? Essa música breve que acompanha nossas aulas. Então, अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना प्रगति के बाधक हैं माता। अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना प्रगति के बाधक हैं माता। सत्य से अलग होकर जीना, सत्य से अलग होकर जीना, जाने हमें क्यों है सुहाता। अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना प्रगति के बाधक हैं माता। जननी तेरे श्री चरणों में समस्त शुद्धि करें समर्पण। जननी तेरे श्री चरणों में समस्त शुद्धि करें समर्पण। मलिन है जो अंतर तल, मलिन है जो अंतर तल, उसे बना तू स्वच्छ दर्पण। अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना प्रगति के बाधक हैं माता। हर वह वस्तु, हर वह बाधा जो हमें करे प्रगति से दूर, हर वह वस्तु, हर वह बाधा जो हमें करे प्रगति से दूर, तुम प्रेम शर से अपने माता
अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना हमसे दूर करो हे माता। Bom, vamos então agora para as apostilas. Nossos pranams para a mãe e o Shri Aurobindo, sempre invocando suas bênçãos. Esse curso está dentro do programa YES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Lembrando que Yoga é educação, a educação está incompleta sem a espiritualidade, e a espiritualidade na prática é Yoga. A aula de hoje, técnicas de yoga, o que, por que e como da meditação. Material preparado pelo Dr. Ramesh Bijlani, do Shri Aurobindo Ashram, Delhi. Primeiramente, então, a aula de hoje tem várias apostilas, né? Então vamos tentar progredir sequencialmente e fazer uma aula que não seja muito longa, mas do normal. Então, vou precisar a atenção de vocês. Por que meditar? Né? A primeira pergunta que a gente pode fazer nesse contexto. Talvez não seja essa pergunta não seja tão fácil de responder, né? Mas tem uma resposta e é muito importante. Talvez não seja a resposta que a maioria das pessoas tem na sua mente, né? Vamos ver algumas possibilidades. Por que meditar? Vamos explorar algumas possibilidades. Meditar porque todo mundo faz, né? Uma espécie de pertencer a algum espaço, a algum grupo, então não tenho mais interesse mais por pertencer a um certo grupo, então faço meditação. Outra possibilidade pode ser meditar para substituir medicação ou medicamentos, né? Como substitutos. Quer dizer, prefiro usar meditação antes do que tomar ou usar tantos medicamentos, né? Outra possibilidade pode ser, no caso dos estudantes, por exemplo, né? Para poder se concentrar melhor, de uma melhor forma nos estudos, né? Tem uma capacidade, como a meditação dá um certo, a gente já falou disso, dá uma certa melhora na condição da mente. Então, bom, uma dessas melhoras se expressa como uma melhor concentração. E vocês sabem que quando a gente melhora a concentração, pode fazer mais e menos tempo. Então, no caso dos estudos, bom, isso faz uma diferença, né? Porque a gente pode absorver, pode compreender, pode memorizar, pode entender mais em menos tempo. Outra opção pode ser como uma espécie de via rápida, né, para uma experiência espiritual, para ou até a iluminação, né? Uma pessoa pode se interessar na meditação como se fosse uma via rápida para obter a felicidade de uma experiência espiritual particular ou até da iluminação.
Mas, bom, aqui temos... Peraí, vamos primeiro aqui. Mas talvez, desde o ponto de vista espiritual, esses motivos, né? Talvez não sejam a melhor razão para meditar, né? Desde o ponto de vista espiritual. Por quê? Porque o mais importante da meditação se perde nesse caso. Quando a gente tem só esses objetivos. Mesmo que certo funcionamento da mente possa melhorar, possa ser melhorado, se perde o mais importante da meditação, que a gente vai ver agora há pouco. Vamos ver o que é. Então, aqui, uma imagem, né, que é engraçada também, que tem uma família meditando, né? Iluminação para famílias, meditando juntos. E aí a criança, né, parece que já cansou, né, de estar sentado aí e pergunta se a gente já chegou lá na meditação, no objetivo da meditação. Bom, qual é a importância da meditação no yoga? Isso que é o nosso tema. Meditação hoje em dia é muito conhecida, né? Muito demandado, né, pelas pessoas, que muitas pessoas praticantes assim de yoga, ou até não praticantes de técnicas de yoga formalmente, se interessam na meditação, né? Muito. Tem as pessoas que praticam, por exemplo, asanas e pranayama, pelo menos desse lado do mundo, também se interessam, a maioria, na meditação, né? Tem muito poucas pessoas que não se interessam, pelo menos, em algum tipo de meditação. Isso talvez algumas décadas atrás não acontecia tanto. E também tem pessoas que talvez não praticam nenhum tipo de exercício físico do yoga, mas ao mesmo tempo se interessam na meditação. Então, é uma área do yoga que é muito assim, muito buscada, as pessoas se interessam bastante. Então, qual é a importância no yoga? Bom, a importância da meditação no yoga, lembrando que a meditação é a técnica principal, né, a ferramenta principal em qual tipo de yoga? No Raja Yoga de Patanjali. Assim como Hatha Yoga usa principalmente para a perfeição do corpo, asanas e pranayama, Raja Yoga usa principalmente a meditação. O foco, o objetivo do Hatha Yoga é a perfeição do corpo, né? E seu ênfase é no corpo, né? E na energia, então vai usar principalmente asana e pranayama. O foco principal do Raja Yoga é a mente e, portanto, usa a técnica da meditação. Então, a importância principal da meditação no yoga é essa. É muito simples, mas depois, quando a gente entra nas técnicas, como acontece com tudo, sabe que asana é para alguma coisa a mais, mas depois, quando entra na prática de asanas e todas as questões, esquece, né? Qual era o objetivo original. Então, é muito importante sempre pensar nisso, que a importância principal da meditação no yoga é estabelecer contato com o divino. Certo? E como, vamos dizer, primeiramente, o que é o divino no ser humano é o ser psíquico, é a alma, né? O divino, a expressão do divino no ser humano é a nossa alma. Agora, como a gente estabelece contato com o divino, ou onde? Na mente. Certo? Então, essa é a importância principal da meditação no yoga. Quer dizer, a mente, esse contato, sabe, é como tocar, né? Quando você fala de um contato físico, é tocar, é como, né, tá tocando a outra pessoa. Bom, um contato mental, quer dizer, na mente, é também como se fosse tocar alguma coisa, mas
na mente, de forma sutil, certo? Então, tem que entrar em contato, tem que ir lá e tocar aquilo. Não basta com imaginar, com um desejo, tem que ir lá. E esse contato, esse tocar, vamos dizer, de alguma forma, é como se você fosse abraçar aquilo, entendeu? Virar um com aquilo. Não é só uma coisa de um pensamento, um desejo, tá? Isso é importante. Então, isso acontece na mente, correto? Acontece na mente. Então, quando na mente a pessoa é consciente daquela força com a qual, aquele princípio, aquela força com a qual a gente está tentando se unir, então, ali a meditação vira yoga, né? É onde a meditação, a técnica, aliás, a meditação vira uma técnica de yoga. E essa é a importância principal. Então, quais são os fundamentos da meditação, né? Porque hoje em dia tem muitas abordagens sobre a meditação. Bom, vamos explorar algumas, talvez as mais relevantes. Bom, o fundamento principal, onde, vamos dizer, todas as técnicas, todas as meditações concordam, né? É reduzir a atividade da superfície da mente. Então, por que isso é necessário? E aqui a gente pode dar um exemplo não sei, do mar, da piscina, né? Quando a água do mar está muito turbulenta, né? Está muito assim, com muito movimento, muitas ondas, não dá para enxergar o fundo, né? Aí você tá com a água até o peito, mas não pode ver seus pés, né? Ou não pode ver o fundo. Mas quando a água está calma, se a água estiver limpa, obviamente, então dá para ver. Na piscina é a mesma coisa. Imagina uma piscina daquelas de treinamento, né, para nadar, tá? Quando a água está muito turbulenta, não consegue ver aquelas linhas lá embaixo. Mas quando a água está calma, consegue ver. Então, a mesma coisa acontece na mente. Quando a superfície está turbulenta, não consegue ver o que está lá atrás, lá no fundo. Então, e aquilo que está lá no fundo, que se expressa lá no fundo da mente, é o objetivo do yoga, né? É a expressão do divino no ser humano. Então, tem tudo a ver. Quer dizer, para realmente a meditação propiciar um contato com o divino no ser humano, é preciso reduzir a atividade da superfície da mente, né? Fazer que a superfície da mente esteja mais calma, reduzir essa mente tipo caótica, sabe, de pensamentos, emoções, coisas que vão e vêm. E bom, e talvez em alguns casos não só reduzir, senão levar a mente para um completo silêncio. Depois vamos falar sobre se isso é possível de fazer de forma transitória, de forma permanente, etc, etc. Mas isso é muito importante. Antes de avançar, quero colocar aqui, sabe? A maioria das pessoas pensamos que meditação é fazer alguma técnica. Quer dizer, associamos da mesma forma que acontece com asana. Associamos asana com fazer postura. Estou fazendo yoga físico. Faço uma postura, faço uma saudação, faço aquilo. Mas rara vez pensamos em que, na verdade, isso é um veículo para outra coisa. Quer dizer, o que verdadeiramente estamos tentando fazer no yoga é através, como a gente falou na aula de Hatha Yoga, né, ou de asana, que fazer a postura, né, e trazer aquela atitude de meditação, de contemplação sobre o infinito, ao mesmo tempo que a gente permanece na postura, tá bom? Então, verdadeiramente, o objetivo é aquela união, aquela contemplação do infinito no momento da postura. Quer dizer, que da mesma forma que
a meditação, ou Raja Yoga, busca o contato consciente com o divino, o Asana e Hatha Yoga também, mas só que a diferença é que Hatha Yoga faz principalmente através de Asana e Pranayama, e Raja Yoga faz através da mente. Então, normalmente a gente pode pensar que meditação é recitar um mantra, visualizar imagens, não sei, um símbolo, os chakras, a natureza, contemplar a respiração, não sei, contemplar o movimento da mente até que ela se acalme. Tudo bem, tudo isso é possível, mas isso é só a parte, a primeira parte da meditação, quer dizer, que tem a ver com acalmar um pouquinho a mente, depois pode fazer alguma técnica, mas ainda não se completa, né? Não se completa, não é só isso. E se ficar ali, quer dizer, não ir para o verdadeiro objetivo, não ser consciente de que o verdadeiro objetivo é o contato com o divino, então a meditação vai ficar muito limitada nos seus efeitos, né? Porque por que quer meditar? Talvez a gente não se pergunta isso, mas a gente quer meditar por quê? Por quê? Porque quer ter mais bem-estar, quer eliminar o conflito, a ignorância, o mal-estar, não sei, o estresse, né? Então, mas se a gente não incluir aquela dimensão que está além, né? Que é a expressão do divino na gente, que é a alma, a gente não vai poder conseguir de forma total aquilo que a gente busca. Vai conseguir só por breves instantes, né? Vai estar preso de um círculo assim, vicioso, né? Então, o primeiro passo da meditação é reduzir a atividade da superfície da mente, né? Isso é importante de saber, porque isso permite a pessoa não garante, mas permite que a pessoa possa ver o fundo com mais facilidade. Agora, o Sri Aurobindo falou, no sentido da meditação, falou de uma mente uma mente vazia e alerta, né? Porque, e o que a gente tem que considerar aqui? Que somente quando a gente vai profundo, né? Lá nas dimensões mais profundas, elevadas da mente, só ali a gente pode estabelecer um contato, tá bom? Não tô falando de imaginar, estou falando quando você toca uma pessoa ou alguma coisa, isso não é uma imaginação, certo? Então, quando você toca em termos sutis, quer dizer, com sua atenção, toda a sua energia interior vai lá e se conecta com a alma, vamos dizer, com a expressão do divino na gente, isso não é uma imaginação, é uma experiência, certo? É uma realidade, só que é sutil. Bom, então, não tem que imaginar que está, não sei, entrando em contato com o divino, não é uma imagem na mente, é uma realidade, correto? Tem uma grande diferença entre as duas coisas. A mesma que seria imaginar em dar um abraço a alguém ou realmente dar um abraço, fisicamente dar um abraço à pessoa, né? Tem muita diferença nisso. Então, é só quando a gente vai lá no fundo, quer dizer, muito além dos pensamentos, muito além dos conteúdos da mente, e entra em contato com o divino, com a alma, é só quando a gente vai lá no fundo, naquela dimensão mais profunda, que a gente pode entrar em contato com o divino. E eu quero que ao longo da aula, e daqui para frente, a gente lembre disso, que esse é o princípio básico da meditação. Certo? O princípio básico da meditação não é, fazer uma outra técnica, né? Pelo menos desde uma visão integral da meditação, esse é o princípio básico. Se a gente não considerar essa parte, vai ficar sempre limitado a prática no seu alcance e nos seus efeitos, mas a gente quer aproveitar o máximo benefício nos efeitos e na possibilidade de transformação que pode trazer, tem que considerar esse aspecto.
Bom, eu gosto sempre de conectar com temas como a cura, por exemplo, porque vejo que hoje em dia é um tema que é muito popular. As pessoas gostam bastante de falar disso, de trabalhar com isso, mas, bom, é importante também ver como isso pode ser feito ou propiciado, né? E nesse caso, por exemplo, vamos pensar como, brevemente, né? A meditação poderia propiciar a cura? Bom, claro que sim, mas só se for completa. Quer dizer, se considerar esse aspecto que a gente está falando aqui. Só se esse princípio básico da meditação, que é o contato com o divino, for considerado dentro da abordagem, estilo de meditação, tem muitos, cada um pode escolher o melhor, não é esse o caso. Mas o que não pode faltar é essa visão. Se a pessoa considerar esse aspecto de contato com o divino, então eu acho que bastante pode acontecer no sentido da cura. De outra forma, eu tenho minhas dúvidas, né? Os efeitos podem ser bastante limitados. Então, Sri Aurobindo falou, voltando ao tema, mente vazia e alerta, né? No sentido da meditação. Quer dizer, não, mente vazia não quer dizer uma mente que não pode fazer nada, né? Que não é capaz de fazer nada. Não quer dizer isso. Quer dizer uma mente vazia, que também vazia não quer dizer que o tempo todo não tenha nada. Uma mente também vazia pode ser silenciosa, né? Quer dizer, mesmo tendo conteúdo na mente, a calma permanece, certo? Não vira uma mente turbulenta por ter conteúdos. Então, quer dizer, mente vazia e alerta, que é o Aurobindo usa essa frase como para dizer a orientação que deve ter a meditação, quer dizer, alerta, né, alerta a voz do divino para perceber a presença do divino. Então, quer dizer, obviamente não podemos repetir todos os temas que a gente já viu, mas é muito consistente com a visão integral, né? Se verdadeiramente yoga é união, e essa união vai acontecer na mente, então escutar a voz do divino, né? Entrar em contato com o divino, obviamente, onde? Na mente, e sentir a presença do divino é uma grande parte do que significa a união com o divino. E dessa forma, se essa união acontecer na mente, então a pessoa vai poder atuar como um instrumento, um instrumento do divino. Então, e essa união não é outra coisa que yoga, né? Porque yoga é união. Não gosta da palavra divino? Não gosta da palavra absoluto, Deus? Coloca outra palavra, mas o que importa é o que a palavra significa, que é essa realidade absoluta. A gente fala divino porque é a palavra que o Sri Aurobindo usou maiormente, né? Mas não quer dizer outra coisa que esse mesmo absoluto. Aqui também mais uma imagem, né? Tem um grupo de pessoas assim, mais ligadas com o trabalho e a tecnologia, informática e tal. Aí quem está conduzindo a meditação fala no seu navegador mental ou no navegador da sua mente, elimine o cachê, né, que é certa informação que deixam as páginas no computador. Agora, deleta, vocês falam deleta, né? Deleta ou elimine a história, o historial, não história, o historial, né? O historial é tudo que você já viu. E agora navega numa página, num site, num site branco, totalmente branco. Né? Uma piada, uma imagem engraçada, né? De como
Eles meditando usando todas expressões da informática. Os fundamentos da meditação. Então, agora entramos um pouco mais específico. Sri Aurobindo fala que tem quatro fundamentos, 4 elementos assim essenciais na meditação. 2 que são condições externas e 2 que são internas. Em termos de condições externas, tem a ver com a solidão e reclusão, quer dizer, ou solidão, solitude, como dizer? Solidão, vamos dizer. Quer dizer, estar em um lugar, reservar um lugar e um momento do dia para a meditação, né? Quer dizer, estar um pouco afastado da rotina, né? E para a meditação, né? Uma condição para a meditação externa, estar em um lugar que seja tranquilo, talvez o mesmo lugar, né? De sempre, com certas, não sei, com incenso, com flores, com imagens inspiradoras, né? Reservar um tempo, né? E que não esteja no meio do barulho, etc, etc. Que não tenha movimento, muito movimento nem nada. Também fala da quietude do corpo, né? Como o corpo e a mente estão conectados, né? Então, a quietude do corpo, quer dizer, alcançar essa quietude do corpo, como a gente já falou, vai propiciar uma quietude na mente. Vocês sabem que a postura de meditação, a gente adota uma postura, vamos falar mais, mas a gente não está se movimentando o tempo todo, não. Tentamos permanecer na postura o tempo que dura a meditação, seja 5 minutos ou meia hora. Então, essa quietude do corpo, essa imobilidade do corpo, propicia uma certa imobilidade mental. E qual é a imobilidade mental? Um silêncio, né? O silêncio. E se o silênio da onde? Da superfície da mente, né? Pensamentos, emoções, questões do dia, questões que têm a ver com um pouco a memória, com o que tenho que fazer. Então, isso vai se acalmando e a calma da superfície da mente, como a gente viu agora há pouco, vai propiciar ver mais facilmente as profundezas da mente e estabelecer o contato com o divino. E esse que é o objetivo da meditação. Agora, em relação às condições internas, fala da concentração da vontade, né, que é um aspecto principal, que não quer dizer uma determinação, tipo assim, rígida de eu vou meditar e tenho que meditar porque eu quero meditar. Não é esse tipo de concentração da vontade. De fato, isso não é bom para a meditação, porque gera mais estresse do que já tem. Na realidade, quer dizer, uma força de vontade, uma vontade que é focada em entrar em contato com o divino. Certo? Bom, então isso quer dizer a concentração da vontade como uma condição interna para a meditação. E a outra é a pureza e a serenidade. Pureza e serenidade a gente falou, né, com yamas e niyamas, lembram? Que de alguma forma quer dizer eliminar nossas negatividades, a pureza dos pensamentos e as emoções, né? A gente já falou bastante sobre o que quer dizer isso. Bom, temos aqui Herbert Benson. Herbert Benson foi uma pessoa que ele estudou em Harvard e criou o Instituto Corpo-Mente, né? E que naquele tempo, faz uns 50 anos, pelo menos, ele foi visitado pelo Maharishi, sabe aquele Maharishi Mahesh Yogi, aquele dos Beatles? Bom,
que ele ensinava aquela técnica de meditação transcendental, né? Bom, e o Maharshi, ele pediu para essa pessoa, para Herbert Benson, se ele podia investigar os efeitos da meditação transcendental. Bom, e o Herbert, ele aceitou o convite, mas com a condição de que ele pudesse publicar os resultados, mesmo que eles sejam negativos, certo? Então, o Maharshi, ele aceitou, bom. E aí, a conclusão do estudo de Herbert foi que tem quatro fundamentos para a meditação, que, bom, tem, né? O mestre realmente faz um paralelo entre o que o Sri Aurobindo falou e essa, vamos dizer, esquema do Herbert Benson. Então, o Herbert Benson, ele fala que tem 4 elementos essenciais para a meditação. O primeiro é um ambiente tranquilo, né? O que o Sri Aurobindo fala de solidão e reclusão. O segundo é uma posição confortável. Quer dizer, uma postura que não tire a nossa atenção. Quer dizer, quando o corpo não está confortável, e essa é uma das razões da postura de meditação, ou das posturas de meditação, então o corpo não leva a nossa atenção. Tá bom? Não chama a nossa atenção o tempo todo porque está incômodo, porque está doendo, porque está não está alinhado. Então, essa atenção pode ser colocada em outro lugar. Então, a postura é muito equilibrada, relaxada, alinhada e equilibrada. Então, não demanda atenção, muita atenção para ficar ali e por isso a gente pode ficar um bom tempo. Agora, depois fala de um dispositivo mental. E quer dizer, vai ser realmente uma técnica de meditação. Qual ferramenta vamos usar para a nossa meditação? E depois uma atitude passiva, né? Que é a atitude, né, em geral da meditação. Agora, o que ele concluiu, o Herbert, foi que todas as técnicas de meditação, né, no mundo que ele estudou, tem esses 4 elementos, ou essas 4 características principais. Bom, os 2 dispositivos mentais, que são as ferramentas que usam, né, que são usadas na meditação, tem 2 categorias. Uma é a concentração e outra é a atenção plena ou mindfulness, que também é uma palavra que é conhecida, né? Muitas pessoas usam, podemos também chamar de mindfulness. Então, algumas dessas técnicas, dessas ferramentas, desses dispositivos mentais fazem mais ênfase na concentração, né? Por exemplo, quando você está, não sei, traz a imagem de uma imagem qualquer uma, não sei, a dos chakras. Bom, você está levando e faz, não sei, traz a imagem do chakra e visualiza uma cor específica, etc, etc. Você está trabalhando com a concentração, está levando sua atenção para um lugar específico e fazendo voluntariamente alguma coisa. Ou quando você, por exemplo, recita um mantra, uma e outra, 2, 3, 4, 5, 100. Agora, e tem outras que fazem ênfase, que seria, vamos dizer, a concentração seria mais uma atitude do tipo mais ativa, né? Porque está fazendo alguma coisa. E para manter isso, tem que continuar fazendo. Mas a atitude de mindfulness é mais da consciência passiva, né? Onde você está contemplando alguma coisa e sem fazer mais do que isso, certo? Então, esses são, segundo o Herbert, são as duas abordagens principais. E agora chegamos no Ashtanga Yoga de Patanjali.
O Ashtanga Yoga, que também Raja Yoga, a gente já viu isso, inclui quase todas as estratégias que alguma pessoa alguma vez imaginou para a meditação. Para a meditação. Então, é um sistema muito, muito completo. Inclui quase todas as estratégias que alguma pessoa alguma vez imaginou para silenciar a superfície da mente. E é muito, muito completa mesmo. Vamos ver um esquema muito completo. Vamos ver como. A gente já sabe, né? Já tem o conhecimento de Yama Niyama, certo? Yama Niyama. Vai ser muito bom falar disso, porque vai dar uma outra perspectiva também ao que a gente já falou. Yama Niyama, por que é importante, principalmente em termos gerais? Porque o que está querendo dizer, né, Patanjali, colocando esses dois primeiro, antes de asana, pranayama, pratyahara, que são, a gente pode chamar de Bahiranga sadhana, né, a prática exterior. E Yama Niyama é antaranga, né, como a parte interior da prática. Quer dizer, antes de ir para qualquer técnica especializada do yoga, virar uma melhor pessoa. Esse é o assunto. Isso é preciso para a meditação. Yama e Niyama são como um código de conduta. Posso falar conduta em português? Correto? Obrigado. Um código de conduta, quer dizer, em termos éticos, né? Da ética, e que faz que uma pessoa seja uma melhor pessoa, né? E se a pessoa já era uma boa pessoa, então vai ser uma melhor pessoa, né? Vira a pessoa uma boa pessoa, e se já era uma boa pessoa, então agora vai virar uma melhor pessoa. E se era uma melhor pessoa, então vai ser uma muito melhor pessoa. Certo? Bom, então, já exploramos cada um desses. Esse é o objetivo principal de Yama Niyama. Quer dizer, uma melhor pessoa não é uma pessoa que é mais agradável para os outros. É uma pessoa que é mais... que vive com mais harmonia, certo? Que vive com mais equilíbrio, que vive com mais plenitude, que tem mais contato consigo mesmo. Harmonia consigo mesmo, com as outras pessoas, com a natureza, né? Então, claramente, uma pessoa que tem mais harmonia, que é uma melhor pessoa, né? Que uma pessoa mais sincera, mais mais harmoniosa, mais equilibrada, com certeza isso vai ajudar muito na meditação, certo? Por quê? Porque quando tem o conflito, de fato, o conflito é o que coloca, o que traz turbulência na mente. Quanto maior o conflito da pessoa, maior quantidade de movimento, de agitação está na mente da pessoa, né? Não é assim, Renato? Você que é especialista nessa área, não é assim? Acredito que sim. Então, quanto menos conflito na mente da pessoa, não quer dizer conflito, não quer dizer movimento, porque movimento pode ter muito, mas como a gente falou, pode ter calma no movimento. Mas tem conflito porque a pessoa ainda está muito rígida, é muito apegada, tem muita resistência. Bom, então, tudo não tem o que os Yamas Niyamas falam, tá? Agora, terceiro anga, né? Terceiro aspecto parte do Ashtanga é asana, né? Já sabemos que asana é postura e, bom,
no aspecto prático, asana, vamos dizer, a meditação acontece numa asana, certo? A gente faz asana. E Patanjali, em vez de falar qual asana fazer, ele fala o que tem que ter asana. E ele fala sthira, sukham, né? Que é o mais importante, quer dizer estabilidade, firmeza e controle. Que é controle, é confortável, seja uma asana estável e confortável. Agora, vamos explorar algumas coisas. A postura mais importante não é qual é a postura, senão o que tem que ter a postura, certo? Normalmente, tem 3 posturas que são vamos dizer, geralmente sugeridas, mas tradicionalmente. Talvez a mais conhecida, né, pelos livros e as imagens, seja a postura do lótus, né? Chamam em português, postura do lótus, aí coloca as pernas cruzadas em cima das coxas, os pés em cima das coxas e tal. Mas essa postura pode ser muito difícil pela flexibilidade do quadril e dos joelhos, às vezes, né? Não tem muitas pessoas que possam fazer essa postura de forma fácil. Mas tem outra postura que sim, todo mundo pode fazer, em alguma medida, que é a postura chamada de postura fácil, né? Que é Sukhasana, a postura simples, que é sentar com as pernas cruzadas, né? Só isso. Então, e tem outra que é chamada de Vajrasana, que é quando a pessoa assim, flexiona as pernas e senta no calcanhar, né? Senta no calcanhar. Então, essa é a postura de Vajrasana. Pois Prema vai mostrar para vocês mais detalhe. Mas o mais importante não é qual é a postura, senão que a coluna esteja ereta, correto? E que não tenha nenhuma parte do corpo, assim, tirando nossa atenção, por um motivo que for. Não sei, esteja incômodo, tem dor, cansaço, etc. Por quê? Porque se tirar constantemente a nossa atenção, vai ser muito difícil levar nossa atenção para o contato com o divino. Então, não vai ter meditação nenhuma. Certo? Então, a postura, né? As pernas cruzadas, as mãos, pode ser com os dedos entrelaçados ou sobre as coxas, de uma forma relaxada, né? A cabeça em equilíbrio, os olhos podem estar fechados, vamos falar dos olhos também, mas a postura, estando com um bom alinhamento, o sentido é que pode ser mantida, a gente pode permanecer na postura com um mínimo de esforço. Quase até não sentir nenhum esforço, não sentir esforço nenhum. Então, quando o corpo está bem alinhado e tem uma postura equilibrada, e o corpo não está chamando aí a atenção o tempo todo, então é mais fácil, isso libera a mente do corpo, no sentido, e é mais fácil de aprofundar na meditação. Bom, alguns aspectos muito gerais, né? Bem breve. Por que, então, algumas pessoas falam, bom, mas é possível meditar, não sei, deitado? Possível é. Também possível é meditar em pé, mas não é o mais recomendável. Por quê? Porque quando a gente está deitado, é muito fácil a gente dormir, né? E mesmo que seja bom dormir numa atitude, vamos dizer, prévia à meditação, que dormir em um estado pior, bom, realmente vai ser muito difícil a pessoa poder permanecer consciente nessa posição durante muito tempo, a menos que tenha muita prática, né, e capacidade para isso. E, bom, em pé também não é impossível, mas é difícil para os iniciantes, talvez
podem, não sei, ficar um pouco mareados, alguma coisa. Então, a postura mais equilibrada, realmente, que tem o melhor efeito, pelo menos por um bom tempo, é a postura sentado. Na questão da duração, né, da meditação, pode ir de breves minutos até o tempo que a pessoa puder. O importante não é o tempo, senão a qualidade, como sempre, né? A qualidade da meditação. Mas normalmente uns 20 minutos por dia é muito, muito bom. É muito bom. O importante na meditação é quando a meditação acabar, não sair do estado da meditação de forma brusca, né? Senão sair gradualmente, de forma suave, e progressiva. Em relação aos olhos, tem meditações que são feitas com olhos fechados, né? E isso é importante, vamos ver no outro passo, porque um dos passos que vem mais para frente tem a ver com reduzir os estímulos externos. Então, uma forma de não ficar distraído ou conectado com os estímulos externos é fechar os olhos, né? Então, dessa forma é mais fácil para a pessoa ficar concentrada. Mas tem algumas técnicas de meditação que elas fazem com olhos abertos. Então, não é que é impossível fazer com olhos abertos, mas quer dizer, na medida que a pessoa possa colocar com olhos abertos, a visão numa área restringida, ou focar numa certa direção, ou na frente, ou numa imagem, ou no chão, né? Quer dizer, que ter um estímulo monótono, que não esteja mudando o tempo todo, e que a gente não esteja pulando de uma coisa para outra, então também pode ser útil, né, para a meditação, né? Então, olhos abertos, olhos fechados, os dois podem ser, e só que com olhos abertos é um pouco mais fácil de ficar distraído, né? Pranayama, então, respiração, né? Qual é a relação, né, em relação com a meditação? Pranayama se traduz em respiração lenta, né? Uma lenta respiração. E como a gente já falou, é uma respiração lenta, que acontece normalmente na meditação, mas não é muito profunda. Mas a questão de ser lenta é muito importante. Por quê? Porque ajuda a gente a se sentir mais relaxado. E o relaxamento, através da respiração, vai propiciar uma maior calma na mente. Por que, vamos dizer, a respiração vai virando cada vez mais lenta? Porque vamos dizer, a necessidade, o requerimento de oxigênio no corpo é menor. Então, a frequência cardíaca desce, tá bom? Mas a respiração tem que ser consciente, esse é o ponto central. E tem muitas técnicas de meditação que não só começam colocando o foco na respiração, senão que realmente a atenção na respiração é praticamente tudo o que se faz. Mas no esquema de Patanjali, ele viu que o silêncio, né, ou a calma que pode acontecer até esse estágio, é um silêncio que não pode durar muito, não vai durar muito. Então, bom, colocou alguns estágios mais. O quinto é Pratyahara. Pratyahara, que quer dizer introversão, né? Introversão dos sentidos, principalmente, né? Reduzir a entrada de estímulos, né, externos da mente. O que Patanjali viu era que
como esse silêncio, calma que é conseguido até pranayama, não ia durar muito, não pode durar muito, alguma coisa a mais era necessária, né? Então, essa coisa a mais, bom, uma delas é essa introversão dos sentidos, que tem a ver com dois aspectos, né? Assim, se desapegar e deixar de estar conectados com os estímulos externos. Então, tem, vamos dizer, externos entre aspas, né? Estímulos na mente. Então, tem a ver com dois aspectos, com estímulos internos e com estímulos externos. Os estímulos internos têm a ver com todo tipo de pensamentos. Então, o objetivo, vamos dizer, o requerimento ali é não ir embora com esses pensamentos. Só ser consciente deles, mas não dar mais atenção a eles para ficar pensando e entrando nesse ciclo de pensamento, né? Contemplar eles e deixar que eles se dissolvam. Em relação ao externo, bom, a mesma coisa. Não se concentrar nem continuar conectado, não se conectar nem continuar conectado com estímulos que vêm de fora, tá bom? E para isso tem coisas que são feitas, por exemplo, fechar os olhos, porque já falamos, facilitam isso. Fechar os olhos, ter um quarto meditar num quarto que não esteja nem muito iluminado, né? Se estiver escuro, não acontece nada, mas se estiver muito iluminado, é como um estímulo demais. Mas tem um aspecto que são os sons, que o quarto não esteja muito frio, nem muito quente, que não esteja, assim, muito ar entrando e saindo, que não tenha pessoas caminhando, toda aquela coisa. Tem uma coisa que a gente não pode controlar, que são os sons, né? A gente pode... os sons externos, né? Então, a gente não pode reduzir ou eliminar esses sons. E até quando a gente fica quieto, começa a descobrir mais sons do que a gente percebia antes. Então, o assunto é não estar conectado com eles. Ser consciente, mas deixar passar e não ficar pensando neles, tá bom? Nesse ponto, voltamos a mente vazia e alerta do Sri Aurobindo, né? Que é mais ou menos o que o Patanjali alcançou até o pratyahara, né? Um certo vazio interior e uma certa contemplação. Mas a realidade é que a natureza aborrece o vazio, né? Não é possível estar com vazio por muito tempo, certo? Então, esse silêncio, essa calma, esse vazio propiciado até pratyahara não pode durar muito, né? E para tomar conta disso, o Patanjali colocou algumas áreas mais, né? A seguinte é dharana, que significa concentração. Concentração, normalmente, a gente já falou, né? Por exemplo, pranayama tem concentração na respiração, certo? E a pergunta é, não é suficiente? Por que Patanjali continuou colocando mais coisas? Não é suficiente a concentração na respiração? Bom, a respiração é uma função física, né? Mas para propiciar um silêncio mais permanente, vamos dizer, é preciso uma concentração mais integral. E mais integral quer dizer que considere a mente e as duas funções da mente, os sentimentos e os pensamentos. Então, a concentração vamos dizer, aproveitando o nível emocional, os sentimentos têm a ver com se concentrar em alguma coisa que
com a qual a gente tenha algum se sinta envolvido emocionalmente, né? Alguma coisa que inspire a gente, algum sentido de devoção, de amor, de não sei, inspiração mesmo, né? E no sentido do intelecto, dos pensamentos, se involucrar em alguma atividade mental que esteja relacionada ao objeto da devoção, né? Então, dessa forma, é mais fácil, quer dizer, a concentração é mais poderosa, é mais fácil manter a mente focada, né, por mais tempo. E a mente não se distrair. Então, quando a mente está conectada com alguma coisa, uma prática, alguma atividade, não prática necessariamente, mas alguma atividade que é mecânica, repetitiva e simples, então a mente não se distrai tão facilmente. Pode permanecer nesse silêncio interior, basicamente por isso, porque a atividade é simples, repetitiva e é mecânica. E bom, e a mente não está vazia, né? A mente está com algum tipo de atividade, de funcionamento, de alguma coisa, está acontecendo algum tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo está focada. E o exemplo aqui, um exemplo muito falado, né? Que é na província, no estado de Kerala, tem um festival que tem tipo assim um caminho, né? Uma fila de elefantes indo de um lugar para outro, né? Aí os elefantes, quando passam pelas cidades, eles vão pegando cocos, né? Não sei, dos comércios que tem ali, né? Vão pegando cocos, né? Então, para eles não fazerem isso, o dono do elefante que vai lá acima, não sei como que chamam em português, o que ele faz? Dá um pau para o elefante, né? Ele coloca o elefante, para o elefante levar em sua, como que chamam? Tromba, é? Não, era, como que era? Certo? A sua tromba. Bom, correto, Renato, ou não? Tromba é ou não? Eu não sei como que é, não sei se é na tromba ou se é na boca mesmo dele. Não sei como não, que é. Na tromba. Ah, tá. Isso. Por quê? Então, para o elefante levar o pau, né, sem cair, tá bom? Então, com isso, o elefante fica assim, fazendo essa atividade, focado em não deixar cair ao longo do trajeto o pau, e não pode pegar coco. Por quê? Porque se pegar o coco, deixa cair o pau, tá bom? E não pode. Então, a mesma coisa acontece com a mente e a meditação. Dá uma atividade para a meditação, né? Porque a mente não vai ficar em branco, vamos dizer, vazia o tempo todo. Então, dá uma atividade para a meditação, que é uma atividade desejável, né? E como a mente está nessa atividade, não pode ir para outra. Por quê? Porque se ir para outra, vai deixar essa aqui, certo? Então, o exemplo é esse. Então, vamos com Dhyana. Dhyana é meditação, tá? Mas mais uma coisa que é importante em Dharana, na concentração, é que no final, a ideia da concentração é se concentrar em focar a mente em alguma coisa que tenha algum valor emocional para a gente, inspirador, que possa ter alguma... possa nos envolver emocionalmente, e isso faz, vamos dizer,
pode ser um símbolo, pode ser uma imagem, pode ser alguma outra coisa, mas tem que ser significativa, tá bom? Que signifique, que tenha um significado de algum aspecto superior ou mesmo do absoluto mesmo, né? Dessa forma, a mente se concentra mais facilmente, muito mais facilmente do que com alguma coisa que seja neutral, que não tenha nenhum tipo de conexão emocional para a gente, entendeu? Não sei, por exemplo, ficar, não sei, meia hora com a imagem não sei, de uma cor branca na mente. Sim, vamos imaginar. É difícil, né? Então, dessa forma, tendo usando alguma coisa que seja inspiradora para a pessoa, que seja significativa, né? Que possa para a pessoa significar alguma coisa mais elevada ou divino mesmo, facilita a meditação, a concentração por mais tempo, e a concentração por mais tempo vai resultar em quê? Em dhyana, né? Dhyana, que a palavra significa contemplação, né? E contemplação em quê? No tema da concentração. Quer dizer que no estágio de dhyana, começam a aparecer coisas que têm a ver com o objeto da concentração. Se você estava concentrado, não sei, numa deidade, ou numa figura do mestre, ou num ensinamento, bom, pode aparecer a imagem da deidade ou do mestre, ou começar a sentir, a ter algum tipo de compreensão sobre esses ensinamentos, etc, etc. Então, dhyana, no sentido de contemplação, tem alguns elementos de mindfulness, né, de atenção plena, nessa questão de contemplação. E tem a ver com, em dhyana, tem a ver com manter somente os pensamentos que valem a pena manter, né? Que nesse caso são os pensamentos que tem, vamos dizer, tem a ver com o objeto da meditação. Mas dhyana não é uma coisa que chegou lá e nunca mais vai voltar para trás, né? Na realidade, o que acontece é que dhyana, dharana e dhyana, concentração e contemplação, vão ter uma função assim, funcionam juntas. A gente entra em dhyana, depois sai e volta para a concentração, depois volta para dhyana, depois volta para trás, né? Porque a gente não consegue ficar, digamos, vamos dizer, o tempo todo ou por muito tempo nessa contemplação. Quando a gente começa a ter qualquer tipo de pensamentos, né, que não consegue eliminar, volta para a concentração e depois pode acessar novamente dhyana. E o último é samadhi, né, que na realidade não é parte da prática, senão que é o produto das 7 áreas anteriores. Quer dizer, supraconsciência, né, não é parte do processo, mas sim o resultado. Aqui temos, bom, uma outra imagem de meditação, depois vocês podem ver. Vamos ao importante da parte final de hoje, que tem a ver com lidar com pensamentos, né? Meditação tem muito a ver com lidar com pensamentos. Às vezes, a gente pensa que meditação é ter uma experiência mística, né? Ver coisas, não sei. Tudo isso. E, na verdade, tem muito mais a ver com isso que com outra coisa. Lidar com pensamentos. Lidar com os pensamentos na meditação, né? Temos... a gente tem que considerar que não é só... Não são só os iniciantes que têm muitos pensamentos na meditação e tal. Acontece para todo mundo, até para as pessoas muito evoluídas, né, e avançadas no caminho também têm muitos pensamentos. Assim porque o funcionamento da mente. Então, é importante que a gente não se criticar, né? Isso é muito importante, porque gera mais estresse, e mais estresse gera
mais conflito, conflito traz agitação, agitação traz turbulência, e é um círculo que é contrário ao que a gente precisa para a meditação, porque vai agitar mais a superfície da mente, tá bom? Então, tente não se criticar, né? Se não conseguir, se distrair, não, é preferível voltar todas as vezes que puder, volte para o que é para ser feito, mas não caia nisso de se criticar. Bom, quando vem pensamentos na meditação, ignorar eles. Não ignorar fazendo força, ignorar no sentido de não ir embora com eles, deixar que eles venham e que possam ir embora, mas ficar na consciência desapegada, certo? Isso é muito importante. Depois, rejeitar, né? Não começar a falar com você, né? Isso é bom, isso não é bom, por que foi isso, por que aquilo. Isso também obstrui a meditação, certo? Então, rejeitar todo pensamento que, sabe, falamos, manter só os pensamentos que vale a pena manter. Então, qualquer tipo de coisa pode esperar. Tudo pode esperar quando está na meditação. Então, qualquer coisa que não tenha a ver com a meditação, pode rejeitar, pode deixar para depois. Não fique falando com você, porque isso vai obstruir. E depois também uma sugestão muito boa é ter assim um papel ou um caderno e alguma coisa para escrever. Se sabe, quando a gente senta para meditar e tem certa calma na mente, aí começa a ver, tem que fazer isso, esqueceu aquilo, amanhã está outra coisa. Então isso também pode ser um grande obstáculo. Bom, pode ter um papel perto, escrever, até se puder escrever alguma palavra com olhos fechados para não sair da meditação, e depois ver, né? Depois ver o que faz com isso. Então, dessa forma, a gente é uma melhor forma de lidar com pensamentos, poder manter a atenção, não se distrair muito e aprofundar. Bom, agora temos a palavra mindfulness, né? Que é uma palavra muito conhecida hoje em dia. Bom, e o mestre Ramesh faz uma brincadeira com as palavras, né? Porque mindful quer dizer mente cheia, né? E separado, né? E mindful quer dizer atenção plena. Então, o mestre coloca mindful ou mindful. Na realidade, mindfulness ou atenção plena não é preencher a mente. É estar plenamente atento dos conteúdos da mente, certo? E um exemplo de preencher a mente é como a gente fala às vezes, né? Vai substituir uma forma de estresse por outra forma de estresse, né? Está estressado no dia a dia, com o trabalho, com a vida, com isso, depois senta para meditar e fica estressado porque não consegue meditar, porque tem que fazer assim, porque fica distraído, porque... Então, dessa forma, não é possível. Então, mindfulness, na realidade, não é preencher a mente, quer dizer, encher a mente de coisas, de adicionar estresse, senão estar plenamente atento do que acontece na mente. Um aspecto interessante da mãe, nos comentários sobre esse texto budista chamado Dhammapada, que seria o caminho do Dharma, né? Dharmapada, tem a ver com esses quatro aspectos. Observar, né? Observar sem tentar fazer nada, nem mudar nada, né? Uma observação, uma contemplação. Classificar, observar o quê? Os pensamentos, né? Classificar os pensamentos que vale a pena manter e rejeitar os que não. E dessa forma a gente vai ver, estamos falando no contexto da meditação, e a gente vai ver que dessa forma vamos descobrir que a maioria dos pensamentos, pelo menos no momento da meditação, são innecessários. A partir dessa classificação, bom, a gente vai poder filtrar os pensamentos que vale a pena, né, manter, os que não, e vamos
alcançar certa mestria, vamos poder dominar certo domínio sobre os pensamentos e manter só aqueles pensamentos que vale a pena manter. Agora, a função da mente é pensar, assim como a função do coração é bater. Portanto, não é possível parar de pensar, né? Não pare de pensar. A questão da meditação é controle a qualidade do que você pensa. Então, dessa forma, a gente pode fluir melhor na prática da meditação e da meditação na vida. Tem variedade de meditações, né? Quer dizer, se a gente pode levar a meditação para a vida, quer dizer, a meditação não é só ficar sentado em silêncio ou fazendo uma prática, senão que a meditação é estabelecer um contato com o divino e controlar a qualidade dos pensamentos para manter só os pensamentos que vale a pena manter, que são os pensamentos que têm a ver com o divino, né? E rejeitar o resto. Então, não tem limite para a meditação. Quer dizer, não é só quando você está sentado, senão pode estar em qualquer parte do dia e também nas ações. Então, aqui tem pessoas caminhando vamos dizer, numa espécie de labirinto desenhado aqui, né, que traz uma certa concentração diferente do que caminhar em linha reta ou de outra forma. Alguns exemplos, a dança, né, as danças sufis, né, aquela absorção. A dança pode ser uma forma de propiciar isso também. Uma caminhada na natureza. Como que falam? Colocar água nas plantas. Regar, é? Regar. Regar, obrigado. Então, absorção total em uma atividade que não requer atenção analítica ou pensamento direcionado, né, é meditação. Podemos ver a importância da consciência, né? Consciência total, de absorção total quer dizer que não tem divisão. Absorção total, consciência. Então, a meditação, né, a essência da meditação é atividade mental regulada e limitada, quer dizer, restringida no sentido para que possa ir no sentido correto. E a mãe aqui, né, em relação à meditação, ao yoga integral, fala que pode-se progredir através da meditação, mas através do trabalho. Pode-se progredir através da meditação, né? Através da meditação, a gente pode progredir um pouco. Mas, através do trabalho, quer dizer, nossas ações, desde que seja feito no espírito certo, quer dizer, de conexão com o divino, com um instrumento do divino, pode-se progredir 10 vezes mais. Então, não tem nenhum problema com a meditação, mas realmente levando o estado de meditação para a vida, quer dizer, a conexão, esse contato que a meditação propicia, que é aquele contato com o divino, levar para a vida, para nossas ações, nosso trabalho, etc., etc., a gente pode evoluir 10 vezes mais. Por isso que também é mais difícil, né? Qualquer um medita, senta, faz a prática, mas não qualquer um pode levar a meditação para a vida. Essa forma é como a mãe chamou, né, que o trabalho que está iluminado pelo conhecimento e lubricado pela devoção é um trabalho, né, uma ação que pode virar uma forma de meditação. Qualquer trabalho feito com a luz do conhecimento e lubricado pela devoção vira uma meditação. Até a mãe falou que o esporte podia ser feito dessa forma. Então, a meditação no yoga integral não tem nenhuma técnica prescrita, né? Não dá nenhuma técnica rígida para todo mundo, todo lugar. É aceitável, mas não é necessário nem suficiente. Quer dizer,
para progredir no caminho, não é nem necessário nem suficiente, mas é aceitável. Quem quiser, quem se beneficiar, pode usar até o ponto que precise. Também a mãe falou da meditação dinâmica, né, que muda o indivíduo. Quer dizer, no sentido do Bhagavad Gita, quer dizer, se ir de tamas para rajas e de rajas para sattva, né? Na linguagem do Gita, como essa evolução, essa progressão da mudança do indivíduo. E muda o indivíduo e tem a ver com a forma de levar a meditação para a vida. Por quê? Porque essa meditação dinâmica, não estou falando como uma técnica, senão que tem a ver com a purificação das emoções, dos pensamentos. Quer dizer, meditação dinâmica quer dizer, na medida que vão acontecendo as coisas, a pessoa vai progredindo, né? Faz que a meditação, que a pessoa esteja cada vez mais perto do divino, né? É uma transformação, uma mudança assim, de transformação do indivíduo que deveria ser o resultado da meditação, da meditação, né? Que nesse caso. Agora aqui o mestre faz uma comparação entre meditação e oração, né? Que na meditação a gente não pede nada e na oração a gente está pedindo algo normalmente. Na meditação a gente ouve a Deus, né? E na oração a gente fala com Deus. Mais uma frase do Sri Aurobindo. Trabalho, bhakti e meditação são os 3 suportes do yoga. Pode-se usar os 3, ou 2, ou 1. Existem pessoas que não conseguem meditar da maneira estabelecida, que chamamos de meditação, mas progridem através do trabalho ou através de bhakti, que é devoção, ou através dos 2 juntos. Para finalizar, então, agora, por que meditar? A meditação pode melhorar o desempenho acadêmico, como a gente já falou, ajudar a resolver problemas, dúvidas, aumentar a produtividade, aumentar a criatividade, reduzir o estresse e facilitar a iluminação. Obviamente, pode ajudar até um certo ponto, mas não faz tudo. Finalmente, não deixe que pensamentos tais como a maneira exata de meditar, por que não posso meditar, se algum dia serei capaz de meditar, que é o estresse que a gente falava, criem estresse, né? Em vez da calma e da paz que você está tentando alcançar. Algumas perguntas finais. Verdadeiro ou falso? A meditação é impossível enquanto está sentado em uma cadeira. Alguém quer arriscar? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Falso, muito bom. Muito bem, falso. Claro, a meditação é possível uma cadeira, claro que sim. No yoga integral, A, existe uma técnica única de meditação. B, não há lugar para a meditação. C, o trabalho pode se tornar uma meditação. D, nenhuma das acima. Ninguém vai arriscar? Bom, vamos lá. C. O trabalho ou as ações podem se tornar uma meditação no yoga integral. Para aliviar o estresse, a meditação não é necessária nem suficiente. A. B. É necessária, mas não suficiente. C. É suficiente, mas não necessária. D. Necessária e suficiente. Bom, já falamos no final disso, então a meditação não é necessária nem suficiente para aliviar o estresse. Quer dizer, a gente pode se beneficiar, pode aliviar o estresse com meditação, mas não é necessária, e também a gente não pode eliminar o estresse totalmente com a meditação. Então, não é necessária nem suficiente.
Uma afirmação. Yoga e meditação é uma expressão incorreta. A razão, yoga é uma parte da meditação. Bom, yoga e meditação é uma expressão incorreta, é verdade, é correto, né? Porque, na verdade, meditação é o contrário. Meditação é uma parte do yoga, né? Não yoga é uma parte da meditação. Então, a afirmação é verdadeira, é correta, e a razão é falsa. Como vamos aqui. Mais uma? Não. Finalmente não. Não temos mais uma. Leitura sugerida é um pequeno livro, pequeno. O que, por que e como da meditação, nas palavras de Sri Aurobindo e a Mãe, né? Que é uma compilação de palavras, de frases do Sri Aurobindo e a Mãe. Capítulo 2 do Back to Health Through Yoga, do Ramesh Bijlani. Desculpa. Capítulo 2, Desmistificando a Meditação. O capítulo 3 de Primer on Yoga, também de Ramesh Bijlani. Raja Yoga, Cuidando da Mente. E algumas partes do livro, desse livro também, Understanding Spirituality, Compreendendo a Espiritualidade, do mestre Ramesh. E ensaios sobre meditação, atenção, etc., de sabedoria espiritual em pequenas doses, que a gente está traduzindo e aos poucos vamos compartilhando com vocês. E obrigado a todos vocês. Muito bom. Se tiver alguma pergunta, esse é o momento. E se não, podemos colocar a música final para compartilhar e fechar a aula, encerrar a aula. अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना प्रगति के बाधक हैं माता। अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना प्रगति के बाधक हैं माता। सत्य से अलग होकर जीना, सत्य से अलग होकर जीना, जाने हमें क्यों है सुहाता। अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना प्रगति के बाधक हैं माता। जननी तेरे श्री चरणों में समस्त शुद्धि करें समर्पण। जननी तेरे श्री चरणों में समस्त शुद्धि करें समर्पण। मलिन है जो अंतर तल, मलिन है जो अंतर तल, उसे बना तू स्वच्छ दर्पण। अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना प्रगति के बाधक हैं माता। हर वह वस्तु, हर वह बाधा जो हमें करे प्रगति से दूर। हर वह वस्तु, हर वह बाधा जो हमें करे प्रगति से दूर। तुम प्रेम शर से अपने माता, तुम प्रेम शर से अपने माता, उसकी जड़ता करो चूर। अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना प्रगति के बाधक हैं माता। सत्य से अलग होकर जीना,
अशुद्ध विचार और अशुद्ध भावना हमसे दूर करो हे माता। Boa noite a todos. Tenham um bom fim de semana. A gente se vê semana que vem.